Olá, gente, mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês de forma assíncrona em nossas aulas. Vamos dar início agora à aula de número 7, onde nós trataremos do dimensionamento de estoque. E em falar em dimensionamento de estoque, a gente fala também, obviamente, de giro e cobertura de estoque. Essa aula de hoje, a ideia é fazer com que vocês tenham um primeiro contato, que vocês compreendam o que vem a ser o tal do giro e da cobertura de estoque. Ok? A gente vai começar primeiro com uma parte mais teórica, em que eu vou conceituar para vocês, né, o que é giro, o que é cobertura de estoque, e também, né, apresentar algumas justificativas, né, por que se calcula isso e qual a importância disso no contexto logístico que a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. Então, sem muitas demoras, né, vamos seguir adiante aqui com o nosso conteúdo. Bem, né, para que se faz dimensionamento de estoque? Né? A primeira ideia que se tem é que dimensionar o estoque ele vem com a proposta de estabelecer, né, quais são os níveis adequados de mercadoria, né, que eu tenho dentro do meu estoque. E, obviamente, pensar no abastecimento, né, da minha linha de produção, por exemplo, sem resvalar nos dois extremos, que é ter um estoque excessivo ou um estoque insuficiente. Inclusive, na última aula, nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, né? O lote econômico ele vem com a proposta de realmente identificar ali qual a melhor quantidade de mercadoria que você deve comprar, para que você não tenha nem estoque excessivo e nem estoque insuficiente. As duas situações, como eu falei para vocês, são preocupantes. Por quê? Por que são preocupantes, né? Bom, você consegue ver que quando a gente fala de estoque excessivo, a gente tem a ideia ali, né, e isso está extremamente correto, né, de você verificar ali o desperdício. Né, seja desperdício de dinheiro, né, perdas financeiras, relacionado especificamente, né, aos custos muito elevados dessas mercadorias, sem contar que você está imobilizando o seu recurso financeiro ali. Né? Você está deixando de ter um dinheiro que poderia ter sido aplicado, né, ter sido aplicado num investimento qualquer, e você está imobilizando ele em recurso, em material. Né? Essa ilustração mostra bem isso para a gente, né? Um estoque ali que está abarrotado. Isso causa alguns problemas. Né? Quais seriam alguns desses problemas que a gente pode situar aqui? Dentre eles se a gente estiver falando de um produto perecível, né, desse produto expirar a data de validade dele e você perder essa mercadoria. Mas se a gente estiver falando de uma mercadoria, de um produto que não necessariamente seja perecível, mas se ela perder a importância ou perder a utilização dela dentro do mercado, a gente está falando de obsolescência, né? É o produto se tornar obsoleto. E aí você vai ficar com um monte, né, de mercadorias, uma quantidade grande de mercadorias que não tem mais serventia para nada, entendeu? Basicamente seria isso. E aí você perde, né, porque você está com o seu dinheiro imobilizado, você não tem como fazer a comercialização, a venda ou a produção do que for lá, e ter o retorno, né, com a entrada da receita da venda dessas mercadorias. Então, é um problema que você tem ali. Sem contar que você tem outros problemas mais. Né? Quanto maior o número de mercadoria dentro do seu estoque, maior probabilidade, possibilidade que você tem de, numa avaria, né, sofrer algum acidente, né, algum sinistro que ocorra ali, quanto maior for a quantidade de mercadorias que você tiver no seu estoque, maior, muito possivelmente, será o prejuízo que você vai ter em cima disso também. Entendeu? Risco de furtos, né, risco de roubo também, né, as coisas distintas ali. Como eu falei no caso de um sinistro, né, o seu galpão onde você guarda, né, o seu estoque pegou fogo. Né? Pô, tem mercadoria em excesso. Vou perder tudo ali, provavelmente. Né? Talvez se eu tiver a quantidade ali devidamente planejada, né, organizado,
talvez o prejuízo numa situação crítica dessa seja menor. Né? É uma situação que pode ocorrer aí. Bom, outra situação é o estoque ser insuficiente, né, para atender aquela demanda do seu cliente. Então, eu não me planejei, provavelmente não me organizei para isso, e o cliente chegou na minha loja, eu não tinha mais aquela mercadoria para atender ele. Em outro momento, eu comentei com vocês que isso gera um outro problema para a gente chama isso de ruptura de estoque, né, ou ruptura de gôndola. E o que vem a ser ruptura de gôndola, né? É você chegar no mercado e a prateleira está assim, ó, como vocês estão vendo ali, vazia. Alguns casos, por má gestão, você até tem o produto e ele está guardado lá no seu estoque, né? Está lá guardado no seu galpão lá e você só simplesmente não colocou a mercadoria para ser comercializada. A situação pior disso, de fato, é de você não ter solicitado a mercadoria mesmo, ou atrasou, consumiu todo o seu estoque de segurança e você não tem a mercadoria mais, né? Ou não está sendo mais produzido, ou por uma situação de uma crise, né, emergencial, uma crise, uma greve dos motoristas, né, dos caminhoneiros, e falhar ali no abastecimento. Então, pode ocorrer isso dele também. Mas, nesse caso aqui, quando ele fala de insuficiente, a gente pode pensar em todas essas ali. Uma gritante que causa uma preocupação muito grande para a gente aqui é de que isso aconteça por falta de planejamento, entendeu? Como eu falei para vocês, o estoque de segurança ele está ali para poder nos auxiliar numa situação de crise dessas. Mas, dependendo do tamanho da crise, o estoque de segurança ele não vai comportar, né, não vai conseguir atender todas as solicitações que são requeridas a ele. Bom, daí, o que acontece? Quando você tem uma ruptura dessa aí de gôndola, né, um problema desse que não foi atendido claramente ali, né, as necessidades desse cliente ali, um problema que isso gera para você de imediato é que o cliente, se ele for lá na sua empresa e ele não encontrou esse produto, muito provavelmente ele não vai ficar esperando você fazer reposição, ele vai em outra loja. E o risco que você tem disso acontecer é que, indo numa outra loja, pode ser que a outra loja faça um atendimento de uma coisa diferenciada que você nunca, talvez, tenha se atentado, você nunca fez. E aí você perde um cliente porque ele vai ficar encantado com o atendimento que foi prestado a ele nesse outro local e você perde, de fato, o cliente. Talvez por conta de uma questão de planejamento, né, você perde um cliente desse. A outra questão também que deve se analisar é que numa loja, por exemplo, vamos pensar, isso aí é um mercado, né? Essa ilustração mostra para a gente um mercado, né? Um supermercado, enfim. Ele tem custo diversos, né? A própria mercadoria, né? Os produtos que ele vai comercializar, luz, né? Energia, água, funcionários, os diversos tributos, né? Enfim, tem todo esse gasto. E aí, como que ele faz, né, para cobrir tudo isso? Ele faz com o próprio processo da operação, né, que vai entrar recurso. Você vende mercadoria, entra recurso financeiro para você. Ou seja, você vai ter uma receita. Aí ele pega toda essa receita que ele teve ali e ele começa a tirar todos esses gastos que ele teve ali, entendeu? Pode ser custos diretos ou indiretos. Ele vai tirar tudo isso. Vai sobrar uma quantidade ali. Essa quantidade ali é o lucro bruto que ele tem, né? Porque depois vai tirar algumas outras coisas mais ali, antes, né, depois do imposto de renda, enfim, até que o empresário em si ele vai tirar ali o prolabore dele e vida que segue. Mas a questão é que se ali, nesse momento em que o cliente foi lá buscar essa mercadoria, ele não encontrou a mercadoria, o tempo de exposição que ele teve lá, ele ficou duplamente prejudicado porque não vai ter a receita, porque ele não tem o produto lá. Então, ele está com a estrutura dele lá toda disponível, mas não gerou a entrada da receita para ele, que é um outro problema que se dá disso dali também, né? É o custo de não ter atendido a demanda do cliente. Então, atente-se a isso, tá bom? Os dois extremos não são bons. Ter mercadoria em excesso não é bom e ter mercadoria insuficiente para atender as demandas ali, né? Aqui a gente está falando de uma unidade comercial, né? Varejista, né? Mas pode ser unidade de produção, né, em que faltou ali os insumos necessários para que você pudesse produzir uma determinada mercadoria lá.
E aí você para a linha de produção. E aí, né? Que é resultado de um problema desse tipo aqui também. Dando seguimento, o dimensionamento de estoque ele é fundamentado nos seguintes pressupostos. Olha só o que ele traz para a gente aqui como pressuposto, né? O que de estoque, né? Quais os materiais que devem permanecer em estoque? Isso é, quais são os itens de estoque que eu tenho lá? Quanto? Né? Qual o volume de estoque que será necessário por um determinado período? Será que isso é... Qual o nível de estoque para cada item? Porque essas mercadorias distintas em sua essência vai ter oscilações diferentes, entendeu? Quando eu mostrei para vocês lá o cálculo do ponto de pedido, o ponto de pedido não é de todas as mercadorias que se tem. Cada mercadoria isoladamente ele tem seu ponto de pedido ali, entendeu? O que acontece é que talvez você tenha vários itens desses de mercadorias distintas e que o fornecedor é o mesmo. E aí você, né, meio que mescla ali exatamente para você buscar ali, aproveitar da melhor forma possível o pedido, né? Você fecha ali a quantidade das mercadorias e você ganha no transporte. Basicamente seria isso. E a reposição, né? Quando os estoques devem ser reabastecidos. Isso é, qual a periodicidade dessas compras, né? E qual que é o giro do estoque? E aí a gente vai entrar, de fato, na nossa aula de hoje, né? A gente vai começar a falar sobre giro, né, e cobertura de estoque. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração. Essa ilustração aqui busca auxiliar a gente no sentido de que, pô, qual o nível de estoque? Né? Eu tenho um nível mínimo e um nível máximo, né? E qual o impacto que pode ocorrer na minha gestão se eu tiver um estoque com nível mínimo? Isso com foco com os olhos, né, para o pessoal das finanças e para o pessoal lá das compras, né? Então vamos ver, né, para as finanças, né? Ele coloca aqui para a gente, né? Bom, para a finança é ótimo, né? A mercadoria tiver nível mínimo, quer dizer que eu vou ter investido ali um capital menor, né? E, obviamente, isso traz para a gente ali menores juros e custos de estocagens menores também, tratando ali de matéria-prima, né? E para o pessoal de compras, né? Bom, melhores condições de compra, descontos, né? Não vai ter risco de falta, porque é pouco mesmo, né? Enfim, dá para você gerenciar isso melhor, nesse sentido, né? Agora, pensa em materiais em processamento, materiais semi-acabados, né, ou já produtos acabados. Para a finança, aí você tem um menor risco de perdas de se tornar obsoleto esse produto, né? Mas já para a seção produtiva, nenhum risco de falta, maior segurança, flexibilidade, até mesmo porque já está, né, produto acabado, etc. Da mesma forma que, especificamente produtos acabados, a gente pensando em finanças, a gente vai ver ali um menor capital investido, menor custo de estocagem, até mesmo porque você já vai despachar isso, né, para o seu cliente. E para a galera lá do depósito, entregas rápidas, sem nenhum risco ali, né, de faltar, né? Que ele coloca para a gente aqui que o desafio está em saber quais os materiais, quanto e quando deverão estar disponíveis para abastecer a produção. Cada tipo de material estocado é denominado item de estoque. Quanto maior o número de itens de estoque, tanto maior, né, vai ser a complexidade da administração de materiais ou armazenagem desses produtos. Qual é a conclusão que a gente tira disso tudo, então, né? A gente tem que tirar uma conclusão disso, né? Qual que é a conclusão que a gente tira disso? Esse dimensionamento do estoque, ele depende, né, portanto, de uma previsão de consumo do material. Então, a gente volta lá naquela outra aula nossa, lembra lá, de previsão, que a gente utilizou o método de regressão linear? Daí, ó. Ao dimensionar o estoque, pretende-se atender com isso uma parte de consumo previsto e não necessariamente a sua totalidade, né? Pois, como ele coloca no texto aqui, ó, o consumo ele não ocorre de uma vez só, né? Você compra, ele vai ser consumido ao longo do tempo. Assim, existe uma quantidade necessária e uma quantidade mínima atendida pelo estoque. Daí, você precisa uma certa rotatividade ou um giro do seu estoque. Ou seja, lembra aquela figura que eu coloquei para vocês? O estoque ele não fica parado. Entendeu? Ele não fica parado. Ele chega à mercadoria, você vai consumindo,
seja por uma demanda interna sua, uma fábrica, pensando aqui, né? Chegou os insumos, matéria-prima, e você tem que consumir para poder produzir um determinado bem, ou uma loja de varejo, em que chegam as mercadorias e eu preciso comercializar, botar para venda essas mercadorias, né? Então, ela começa a gerar. Chega um momento ali que eu tenho que fazer a minha reposição. Lembra lá do ponto de pedido? Eu tenho que fazer a reposição dela. E eu tenho tempo de ressuprimento. Leva um tempo para essa mercadoria. A partir do momento que eu pedi, ela ser entregue. Então, de quanto em quanto tempo esse meu estoque tem que se renovar? Entende? Entre o intervalo desse, de uma entrega e uma posterior entrega, a cobertura que eu tenho ali para atender meu cliente sem uma preocupação a mais. Quanto tempo leva isso? É isso que a gente vai trabalhar nessa partezinha aqui introdutória. Então, apresento para vocês aqui o índice de rotatividade, ou giro. Está errado ali, tá? Está giro, né? É um G ali, mas como esse material está em PDF, só acrescentar para vocês aqui e informar isso, tá bom? É giro de estoque. E o que ele coloca para a gente é o seguinte, que a rotatividade ou giro de estoque é a relação entre o consumo anual e o estoque médio desse item nesse período, entendeu? E para medir essa rotatividade, ou esse giro, né, você escolhe como você quer falar, utiliza-se então esse índice de rotatividade, ou giro de estoque, que é baseado nessa equação logo abaixo aí, né? O índice de rotatividade ou giro de estoque, ele é calculado como? Eu preciso saber qual é o consumo médio que eu tenho em um determinado período, e eu vou dividir esse meu consumo médio pelo meu estoque médio nesse período. Tá? Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai trabalhar aí com o tal do estoque médio. Ok? Vou falar essa parte conceitual aqui e a gente vai seguir para um exercício, tá bom? Então, o índice de rotatividade, ou giro de estoque, ele representa o quê? Ele representa o número de vezes que o estoque gira, que o estoque se renova, né, no período considerado em relação ao consumo médio do item. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para vocês, né? Esse período pode ser de um dia, o início das atividades, no final das atividades desse dia. Um mês, o início da atividade desse mês, né, com um ano. Então, são coisas que você tem que chegar e verificar ali como em que momento, né, você vai fazer isso. Nesse exemplo aqui especificamente, o consumo médio de um item, ele afirma para você ali, ó, que é de 1.000 peças por ano. E que o estoque médio no período é de 200 peças. Então, deduz, ó, eu tenho uma demanda, um consumo médio de 1.000 peças por ano. E que o meu estoque médio nesse período de um ano é de 200 peças. Então, se eu entendo, vamos voltar lá na nossa equação, se eu entendo que o meu consumo médio dividido pelo estoque médio, que é diferente, tá? É o meu consumo médio. Qual que é o meu consumo médio? É a minha demanda, está aqui. Ó, o meu consumo médio é de 1.000 peças por ano. Mas o meu estoque médio no período é de 200 peças. Então, é 1.000 dividido por 200. 1.000 por 200 vai dar 10 por 2, dá 5. Em outras palavras, o estoque do item girou 5 vezes no ano. E é isso mesmo que está mostrando ali para a gente. Ó. Quer dizer o quê? Que eu fiz um pedido, eu tinha 200 peças no meu estoque. Quando estava para acabar essas 200 peças no meu estoque, né, eu fiz um outro pedido, chegou mais 200 peças. Mesma coisa aconteceu depois, mais 200 peças. Quantas vezes isso vai acontecer? Vai acontecer 5 vezes. Então, quer dizer que 5 vezes durante o período, meu estoque se renovou. Eu recebi 200, vendi. Recebi mais 200, vendi. Recebi mais 200, vendi. 5 vezes. Ao todo, 1.000 peças foram consumidas ao longo desse um ano. Então, quanto maior esse giro de estoque, quanto maior o índice de rotatividade, tanto menor será o investimento financeiro efetuado no estoque em função de seu consumo médio. Né? Então, toda empresa, gente, isso aqui é importante, eu até voltar aqui, até tem que falar olhando para vocês, toda empresa ela preza exatamente por isso, entendeu? Ela vai verificar se o seu estoque está girando ou não.
quanto mais o estoque gerar, tem algumas mercadorias no supermercado que, por natureza, né, do produto em si, ele gira muito rápido no estoque. Produtos que são perecíveis, por exemplo, eles têm um giro muito mais rápido do que produtos que não são perecíveis. Você vai na parte de hortifruti e granjeiros, por exemplo, né, no supermercado. Muito provavelmente, né, todo dia é reabastecido dali, entendeu? Né? A maioria dos supermercados fazem isso, né? Porque se não fizer, no outro dia, se não tiver uma câmara, frigorífico, algo do tipo, se não fizer, no outro dia você vai chegar lá, vai comprar o alface já está murcho, o tomate já está começando a ficar ruim. As hortaliças, em geral, tem muito disso, né? Você vai comprar lá um maço de couve, ela já está amarelada, né? Já não está boa. Então, se faz o quê? Se faz uma reposição quase que diária, ou seja, o giro é muito maior. Diferente, por exemplo, de enlatados. O camarada coloca lá, um enlatado tem validade, muitas vezes, de 3 a 5 anos. Então, ele coloca a mercadoria ali e ali fica, né, até que, ao ser consumido, vai fazendo a reposição da mercadoria. Diferente, estou falando comparativamente, né, estou falando assim, diferente de hortifruti granjeiros, como é o caso ali. Né? E, dando sequência, vem o chamado antigiro ou cobertura de estoque. É exatamente você fazer a inversão, né, do índice de rotatividade, do giro de estoque. Por isso que é antigiro. Antigiro. Então, você pensa lá, eu sei que eu tenho um índice de rotatividade, ou vou chamar de giro de estoque. A cobertura de estoque é o inverso dele. Pode-se obter a chamada taxa de cobertura, também denominada antigiro, que indica o número de vezes que o estoque roda num período considerado, ou seja, dias ou ano. A diferença aqui é o seguinte: embora eu tenha colocado aqui, faço um aditivo para vocês aqui, eu fiz, aqui, se você reparar, a taxa de cobertura ou o antigiro, eu só inverti. Né? Lembra aqui, ó, do índice de rotatividade, o giro de estoque, consumo médio no período por estoque médio? Aqui vai ser o contrário, estoque médio por consumo médio no período. Inverti, tá vendo? Só que, usualmente, no mercado, você não faz essa representação, porque isso aqui vai dar um fator para você, vai dar 0, alguma coisa. Então, é muito comum você apresentar o valor da taxa de cobertura, ou simplesmente cobertura de estoque, em dias. Ou seja, entre uma reposição e outra, quanto tempo levou para fazer essa reposição? Quantos dias levou para fazer essa reposição? Entendeu? E aí isso vai ser dado em dias. Então, o resultado dessa conta aqui acrescenta-se a isso. Vou até colocar aqui para você, ficar bem claro para vocês aqui. Ó. Isso aí acrescenta-se vezes o número de dias que foi analisado no período. Entendeu? Faz isso aqui. Tá? Ah, mas só esse aqui já resolve? Resolve. Mas foi o que eu falei para você, não é comum no mercado você apresentar o índice que vai dar aqui. É muito comum e fica mais fácil de entender você multiplicar isso aqui por dias depois. Tá? É uma forma de se fazer isso. A outra forma de se fazer isso é que o giro, a cobertura de estoque, ela pode ser descrita também como sendo o número de dias do período que você está analisando, então é aqueles dias ali que a gente colocou, dividido pelo giro. Entendeu? Outra forma de você fazer isso. Dividido pelo giro. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui. A mesma coisa. Ok? Mesma coisa. Então, diante disso, o que a gente vai fazer? Eu vou parar esse vídeo aqui agora, que a gente vai para a prática. Tá? E aí, nessa prática, a gente volta a falar um pouquinho para vocês aqui. A gente vai começar a fazer o exercício mesmo. Essa é a proposta nesse momento aqui. Ok? Gente, então, até esse momento, obrigado, valeu, até daqui a pouquinho.